E o CBG, hein? Eu sou o Caio, atleta e professor de parkour, e hoje vamos falar um pouquinho do CBG. O Campeonato Brasileiro de Ginástica está acontecendo lá em Brasília, ou melhor, vai acontecer porque esse vídeo está saindo um dia antes. Ele vai acontecer lá em Brasília, é um campeonato que junta muitas das ginásticas e já está rolando faz um tempinho. Eu não fui muito atrás de conhecer o Campeonato Brasileiro de Ginástica, até porque ginástica não é a minha área. Mas vai ter esse ano a primeira vez parkour no CBG. Então a gente tem alguns atletas indo lá competir e eu queria trazer para vocês um pouquinho das regras e também quem está indo competir, porque é um pouco diferente ali das regras que a gente tem nas competições por aí, né, amadoras. Por exemplo, as que tem em São Paulo, que são de cada academia, que até são dos atletas profissionais, mas querendo ou não tem regras muito certinhas assim, escritas, bem estabelecidas. Então, hoje eu quis trazer para vocês conhecerem um pouquinho das regras que os atletas vão ter para competir lá. Então, vamos começar com a primeira regra aqui do Speed, que se aplica tanto para o Speed quanto para o Freestyle, que é a regra de estar lá no momento em que o juiz está te chamando. Ele é a sua vez de fazer a sua line, é a sua vez de competir no Speed, seja um x1, né, você contra outro atleta correndo, ou só a sua line sozinho, fazendo o percurso mais rápido que der. Se você não estiver lá, em 30 segundos, você está desqualificado. Então a galera tem que se atentar a já estar lá no momento, não se atrasar, não ficar ali de bobeira, já saber onde você tem que ficar, porque senão, se você perder de WO simplesmente porque você não se atentou ao horário que você tinha que ir, pelo amor de Deus. Agora vamos à primeira regra de fato do percurso. O percurso de speed da FIG, que eles já fazem campeonato mundial faz alguns anos, e tem alguns campeonatos, né, nesses regionais de ginástica. Uma coisa que tem é o false start, então é o fura largada, né? Vai ter um sinal, tem lá até descrito que pode ser com um tiro, sabe? Igual Olimpíada, que tem aquela arminha que faz um pá. Então, se a pessoa, antes desse sinal soar, se a pessoa vai lá e começa a correr, ela toma um cartão amarelo. Sim, igual futebol. Se a pessoa tiver 2 cartões amarelos, se ela tiver feito false start 2 vezes, ela tá desqualificada. Então ela não tem direito a fazer nem aquela corrida, nem a segunda, que eu vou explicar já já. Então é bem importante se atentar a isso. E já fica de dica para quem for competir mais pra frente nesses campeonatos da FIG e que vão ser federados, né, dentro da FIG, com as regras da FIG. Então prestem atenção nisso, treinem essa questão de reflexo, de saber começar, não naquele estilo que a gente faz nas competições, de bater a mão no botão. Tenta prestar atenção nessa questão sonora, de você conseguir identificar o som e começar o mais rápido possível a correr, sem obviamente furar a largada. Segunda regra, que é a da segunda corrida, que diz que se você terminou a sua corrida, você tem que pedir imediatamente que você tente fazer a sua segunda corrida. Tá lá também descrevendo que se for separado por grupos, você tem que pedir e esperar todos os grupos concluírem a primeira corrida para você poder ter direito a fazer a sua segunda. Então aí vai, obviamente, na mesma ordem. Quem quiser fazer a segunda corrida, vai na ordem de quem estava na sequência mesmo. Eu não consegui achar e não estava descrito lá no site da CBG qual seria o esquema de competição do Speed. Se seria um x1, que são 2 atletas percorrendo o mesmo percurso para ver quem vai mais rápido e volta mais rápido. Ou se seria, por exemplo, que nem foi na Volts e nas competições que a gente tem em São Paulo e nos outros estados do Brasil, que é um percurso determinado, a pessoa faz individualmente o percurso e vê quem faz mais rápido. Então não tem descrito lá, eu vou descobrir no dia se eu conseguir assistir. Então vamos ver o que vai ser, mas essa regra acredito que se aplique somente para o percurso que é feito individualmente. Se a pessoa fez, sentiu que não foi rápido o suficiente, pode pedir para repetir e vai ter a segunda chance. A próxima regra é a de que tem alguns checkpoints na pista. Então, assim como teve na Volts, como teve na SPL, nessas competições de speed, a gente tem algumas bandeirinhas ou formas de checkpoint que a pessoa é obrigada a passar. Porque assim você consegue determinar um caminho igual para todo mundo. Então, todo mundo tem que subir até tal obstáculo e passar pelo menos por cima dele para depois seguir e chegar até o próximo checkpoint.
porque assim você determina que as pessoas podem ir da forma que quiserem até aquele checkpoint, mas todo mundo tem que passar por lá. A punição é, se você não passou pelo checkpoint, você tem o direito de voltar e tentar passar por ele e continuar a sua corrida, se você julgar que tem como você conseguir um bom tempo ainda assim. Mas se você simplesmente perder um checkpoint, continuar correndo, o seu tempo vai ser desqualificado, mesmo que você chegue até o final. Então, se você passar a linha de chegada tendo perdido um checkpoint, não passou por ele, né, não validou, aquele tempo vai estar desqualificado. Então, é importante que se atente sempre a passar nos checkpoints. Mas isso eu acho que não é um problema, até porque as competições de parkour de hoje em dia já são muito nesse esquema da gente ter que seguir esses caminhos pré-determinados, cada um da sua maneira, mas seguindo o mesmo caminho. E a próxima regra é bem importante. Então a gente tem a questão da contagem, como vai ser determinado o tempo de cada um, como vai ser contado. O tempo da competição de cada corredor vai ser marcado em segundos e centésimos. Então tem um exemplo até que estava lá no site, de que, por exemplo, se um atleta fizer 22 segundos, ponto 242 centésimos, por exemplo, esse tempo de 242 vai ser jogado para baixo. Então, de 0 até 5 naquele último dígito vai ser jogado para baixo. Então, 242 vai ficar 24 segundos. Se o atleta fez 22.248, que aí já o último dígito está de 5 para cima, está de 6 para cima, ele vai arredondar para cima. Então, vai ficar 22 segundos, ponto 25. Então, dando uma diferença de 1 centésimo. Isso vai ser importante para, por exemplo, desempates ou para determinar quem fez mais rápido ali. Então, esse último dígito, principalmente em competições de speed, é bem importante, porque normalmente em alto nível e até para desempates ali entre as classificações mais baixas, é bem importante ter essa forma de diferenciação de desempate, senão fica muito confuso, todo mundo faz um tempo muito próximo, pode ter essa confusão. Então está bem estabelecido que vai ser determinado por esse último dígito, se for necessário. Beleza, finalizou o speed e agora vamos para as regras do freestyle. Freestyle vai ter a mesma regra que o speed, daquela questão de o juiz te chamou, é a sua vez, você não compareceu, demorou 30 segundos para aparecer ou não apareceu, você está desqualificado, WO, então não vai rolar, você está de fora. A próxima regra do freestyle é que tem um tempo mínimo e um tempo limite. Então o tempo mínimo para as lines de freestyle vai ser 20 segundos. Se o atleta não atingir os 20 segundos, fizer por exemplo 18 segundos de line, ele perde 2 pontos. Depois eu vou explicar um pouco melhor essa questão dos pontos, mas por agora não presta muita atenção nisso, só saiba que você tem que fazer mais do que 20 segundos. E também tem a questão do tempo limite máximo, então o tempo limite vai ser 45 segundos. Quando tiver em 40 segundos, está nas regras que eles vão soar algum tipo de sinal ou alarme para o atleta identificar que está acabando o tempo e ele tem só mais 5 segundos. Sobre esse tempo limite máximo, o atleta ele tem até os 45 segundos ali para fazer. Se depois desse sinal soar e depois dos 45 segundos ele continuar fazendo algumas coisas ali, não vai ser julgado a dificuldade dos movimentos, mas vai ser julgado a execução. Então o ideal é que vocês, atletas que forem competir nesse tipo de competição, parem quando der o sinal ou quando estiver chegando em 45. Porque se você errar alguma coisa depois dos 45, vai ser descontado ponto. Se você acertar uma coisa inacreditável depois dos 45, não vai somar ponto e você só vai ganhar uma notinha ali de execução e tudo certo. Então é melhor se prevenir, chegou ali nos 40, 45, planeja a line só até ali e finaliza. Agora chegando na parte de juízes mesmo, vão ser 6 juízes, 3 para dificuldade e 3 para execução. Agora vamos para a questão de pontuação, que aqui a coisa começa a ficar interessante, diferente. Eu não vi ainda uma competição de freestyle que tivesse esse tipo de julgamento, que tivesse esse tipo de pontuação. Então é um estilo diferente, é um estilo que a gente vai poder ver se vai funcionar, se não vai funcionar. Serve muito bem esse CBG para a gente ver pela primeira vez um campeonato de parkour dentro de uma federação que é mundialmente reconhecida, que é a FIG. Então ver no Brasil como isso vai funcionar, se a gente consegue se adaptar, se o nosso estilo de competição está muito longe disso. Até porque ter essas competições federadas não quer dizer que as competições de rua que a gente faz, competição nas academias por aí,
vão ficar invalidadas. Pô, é muito legal para a comunidade mesmo se movimentar e continuar com esse movimento de competições, porque faz com que novos atletas queiram competir e queiram se dedicar para isso. Até porque se a gente for esperar ter a cada 4 anos o campeonato mundial de parkour, pelo amor de Deus, né? A gente vai ficar muito tempo parado, não vai ter competição, não vai se estimular a competir melhor. Então é muito importante que continue esse movimento de competições. Em São Paulo está tendo muitas, mas no Brasil todo. Seria muito legal que tivesse mais para os atletas poderem se desafiar e criar suas próprias estratégias. A base do julgamento de pontuação do freestyle é o seguinte: vai ter 15 pontos, todo mundo começa com 15 pontos. Quando você fizer a sua line, desses 15 pontos vai começar a ser reduzido alguns pontos a cada erro. Então, por exemplo, teve erro de execução, chegou ali meio cambaleando, ou fez um mortal, caiu em pé e depois caiu de bunda, não conseguiu se equilibrar. Então, esse tipo de erro, assim, pode reduzir pontos em execução, por exemplo. E desses 15 pontos vai ser tirado um tanto de pontos. Eu não consegui achar o tanto de pontos que vai ser retirado, então não vi um padrão ali de que, sei lá, a pessoa caiu meio desequilibrado, fez um movimento, mas não conectou tão bem, vai ser reduzido tanto ponto. Não achei isso, então basta ver lá, vai ter que ver a competição e ver como é que vai ser. Se eles disponibilizarem a cartilha, né, de como foi julgada a pontuação, seria maravilhoso, porque aí daria para realmente ter um padrão de o que fazer, o que evitar o máximo de fazer, o que tira muito ponto, o que ganha muito ponto. Então é importante que a gente tenha esse feedback também. Não sei como vai funcionar. As regras são bem limitadas, não dá pra gente saber tudo que vai acontecer na competição. Mas eu acredito que a tendência é andar para que cada vez mais as competições consigam ser mais esclarecedoras com o público e com os atletas. Porque você competir em algo que você não sabe as regras é muito danoso, muito. Porque você saber as regras, você consegue se preparar melhor, montar uma estratégia melhor, conseguir usar as regras a seu favor, conseguir tirar melhor proveito das pontuações que são preferíveis na competição, evitar ao máximo erros que são muito danosos. Por exemplo, eu fiz um vídeo sobre o abacaxi esses dias, e o abacaxi tem um estilo muito único. E uma das regras que eles enfatizam bem aqui no site, eu tô com meu caderninho, por isso que eu tô batendo a mão aqui. Uma regra que eles enfatizam muito bem lá é que você não pode, se ficar evidente que você chegou com a mão primeiro do que o pé. Então, por exemplo, a pessoa faz um backflip e ela cai quase em 4 apoios. Então ela chega o pé e a mão ao mesmo tempo. Tá lá que se ficar óbvio para os juízes que você chegou com os pés e as mãos ao mesmo tempo, ou que seu pé não foi o primeiro a chegar no chão, você vai perder um tanto de pontos. Então isso pode ser algo que, prejudique muito mais do que outro tipo de erro de execução. E isso é uma coisa que o abacaxi faz muito. Ele puxa um mortal, já cai numa posição de 4 apoios para puxar um scoot para algum outro mortal. Então assim, você limita um pouco os atletas a seguirem o mesmo estilo, mas se essas regras não forem bem estabelecidas, bem comunicadas para os atletas, pode ser que a galera se confunda ou tenha performances muito abaixo do que poderiam ter. Então é muito importante, tanto para a FIG quanto para as competições que a gente está tendo por aí, que vocês sejam mais claros, porque isso facilita muito para os atletas terem um desempenho melhor. Outro critério da redução de pontos na execução é questão de conexão, de você andar muito de um movimento para o outro, andar de forma desnecessária, não necessariamente para fazer uma corrida, para puxar um move. Então, andar de forma muito desnecessária, ter desconexões ali, cair de um movimento e ficar perdido para onde que você vai. Então, esse tipo de erro de execução, erro de conectividade também da line, pode reduzir pontos e vai reduzir pontos. A gente não sabe quantos, não sabe se isso vai ser algo muito exigido. Isso aqui vai tirar muito ponto se você fizer. Então o ideal é evita ao máximo e tenta manter uma line muito fluida. Porque realmente, se isso for algo que vai tirar muito ponto, é melhor evitar ao máximo. Como eu disse anteriormente, todo mundo começa com 15 pontos totais e isso vai reduzindo a cada erro. Mas aqui entra um ponto chave no julgamento das competições de freestyle da FIG. A regra que a FIG traz pra gente do parkour pra categoria de freestyle é:
você tem seus 15 pontos. Sua line começa com 15 pontos e você vai perdendo a cada erro. Porém, aqui tem o ponto das dificuldades. Então, a execução, cada erro você perde. Na dificuldade, se você acerta um big trick inacreditável no meio da sua line de 45 segundos, você ganha pontos. Então, você consegue ter 15 ou mais pontos. Se você não errar nada, pô, tu executou tudo perfeito, line dos sonhos, tudo que você pensou, tudo que você idealizou, foi feito, você acertou, perfeito. Só que aí vem a questão dos pontos a mais. Então tá lá nas regras de que os 3 melhores moves, eles não incentivam que você sempre puxe Big Tricks, então tá até lá escrito. Dentro das limitações de cada um, então faça a melhor line que você puder. E dentro da sua line, os 3 melhores movimentos vão ser avaliados ali e somados aos 15 pontos que você já tem. Então, por exemplo, o cara puxou um backflip, um side flip, um front flip e depois ele puxou um Tsukahara saindo da barra de maluco, igual o Ellis. Se ele puxou aquele Tsukahara, já são 4 mortais. Alguns desses outros 3 mortais que são muito mais simples, não vai contar o ponto. Então, o que vai somar no ponto é o mais difícil e os outros 2 mais difíceis. Então, isso também é algo que não tá claro, não tem lá quanto de pontuação vale para cada mortal, quanto que vai pontuar a mais, então não dá para saber. Mas isso também serve para caso você erre em execução em alguma conexão, em alguma execução de um movimento mais simples, você perde um pouquinho de ponto, mas você pode conseguir compensar isso fazendo um movimento mortal muito mais difícil, que você consiga somar, mesmo que você tava com 15, baixou para 14, mas aí você faz um movimento muito bom, aí você consegue ganhar 2 pontos a mais, você já vai para 16. Então isso é algo que ainda vai ficar aí pra gente descobrir como é que vai ser depois do CBG, porque dependendo de como for, isso pode servir muito bem para estratégias de, por exemplo, tentar manter uma line mais clean, tentar manter conexões mais limpas e puxar big tricks. Então isso diferencia muito as estratégias, a galera vai conseguir usar isso muito bem, contanto que isso seja bem estabelecido. A última regra do freestyle é a de que você pode pedir uma segunda line. Assim como teve no speed, que você podia fazer uma segunda corrida, no freestyle você terminou a sua line, tá lá escrito que você tem que pedir imediatamente antes de ver a nota. Então você tem que pedir antes de saber, fiz aqui a minha line foi mais ou menos, não consegui conectar tudo que eu queria, pede lá na hora. Pô, terminei, finalizei aqui, pô, não gostei muito, nem quero ver a nota, vou fazer mais uma line. Aí você tenta fazer uma melhor. Mas, uma coisa bem importante é que se você fizer a segunda line, a única nota que vai valer é a da segunda line. Então, na primeira eu consegui fazer 90% do que eu queria, mas eu queria fazer 100%. Aí você vai fazer a segunda line, você faz uma coisa 50% do que você estava planejando, e aí acabou. A sua nota da primeira já se foi, você fica só com a da segunda. Então isso é algo que você tem que prestar muita atenção. Porque às vezes, se você fizer ali 70% do que você queria, mas você não errou tanta coisa, só não conseguiu encaixar os big tricks, talvez valha a pena você ficar com a sua nota ali, tranquilinho, e ficar de boa. Então isso é algo a se pensar e é algo que também vai mudar muito de estratégia para estratégia. Então é bem legal porque dá uma versatilidade aí de estratégias para a galera tentar usar. Por fim, vamos falar um pouquinho dos atletas que vão para lá. Então, alguns que eu peguei o nome aqui, vou ler um pouquinho, então vou ficar olhando aqui para baixo, mas eu vou colocar os nomes aqui do lado. Eu vou falar os nomes dos principais atletas e do que eu achei muito legal, que é a forma como eles estão federados. Então, para poder competir no CBG, o atleta tem que se federar com uma academia ou instituição ou clube que esteja vinculado a CBG ou vinculado a FIG, que possa levar o atleta até lá, não necessariamente pagar e tudo mais, mas tipo assim, que o atleta possa ir até lá representando essa instituição. Então ele tem que ir federado por alguma academia. Ele não pode ir só, eu vou ir lá, Caio, como instituição Caio. Não pode. Você tem que procurar alguma academia que esteja federada, se afiliar a ela, não necessariamente trabalhar por ela, mas tipo assim, pelo menos conversar ali, ver como é que você pode se federar para representar essa academia.
Vocês vão ver até alguns exemplos aqui de atletas que trabalham em outras academias, mas estão indo para participar federados por outras academias. Então, isso pode acontecer e mais para frente a gente entende melhor quando estiver melhor estabelecido. No momento, a gente tem só algumas academias federadas, vou falar algumas aqui para vocês. Os principais nomes de academias do Brasil que estão federadas já na FIG, ali no CBG, são Volts Parkour, do Rio de Janeiro, a Dash Parkour, a Drop Labs, que também é lá de Brasília, a Tracer, aqui de São Paulo também, e o que mais me surpreendeu, eu achei uma loucura, o Fluminense Futebol Clube, bicho. O Fluminense Futebol Clube, bicho. Por que Fluminense Futebol Clube? Mas tá lá. A Bianca, do Rio de Janeiro, que vai ir só no freestyle, ela já teve uma participação muito boa, viu? Muito boa na Volts. Ela ficou, se eu não me engano, em segundo lugar, mas foi uma disputa bem acirrada com a Aline, que, pô, foi algo legal de se ver, assim. Ela é muito boa no freestyle, se eu não me engano, ela já era da ginástica e foi pro parkour, mas vai ser bem legal de ver ela competindo. E ela vai filiada ao Fluminense Futebol Clube. Imagine por um momento aqui comigo. Vem aqui comigo nessa brisa. Se o Corinthians entra para ser uma das federações, imagine ser um atleta de parkour federado pelo Corinthians, ou pelo São Paulo, ou pelo Flamengo, ou pelo Palmeiras. Pô, isso abre uma margem muito grande, porque você consegue ter melhores patrocínios, se você conseguir ter o interesse dessas marcas e entrar nesse meio. Então, se a gente conseguir fazer essa movimentação, o parkour crescer o suficiente, isso é muito importante, porque consegue trazer essa atenção de grandes marcas, de grandes clubes que conseguem patrocinar, conseguem dar maior visibilidade, conseguem fazer o vínculo entre o parkour e grandes marcas para patrocinar. Então, isso é muito legal, isso mostra um grande passo para o futuro, porque se isso realmente der certo, se isso realmente se consolidar como um mercado ali para os clubes, é algo que vai ser muito legal, obviamente para o parkour e para os atletas, e também para os clubes que vão poder levar os seus atletas, por exemplo, para o campeonato mundial. Então, que é televisionado e é muito legal de ter essa notoriedade. Mais alguns atletas aqui são Kevin Gabriel, campeão da Volts, né, top 10 do mundo. O homem vai lá para garantir o troféu, porque nessa primeira não teve muita divulgação, a galera do parkour não foi em peso, então não temos os melhores atletas, os top 10 da Volts, por exemplo, não estão lá, mas temos muitos atletas bons. Então o Cauí, por exemplo, que também foi para a SPL, mas não conseguiu atuar lá porque ele torceu o pé, ele vai ir na CBG, vai competir no freestyle e no speed. O Biel vai para lá, vai competir no freestyle e no speed. O Rodolfo também, que tava na SPL, vai ir para lá, vai competir no freestyle e no speed. Inclusive esses três estão todos indo pela Dash Parkour, que é a academia do Chutes, que o Chutes também vai lá competir, o Chutes também tá no freestyle e no speed, e o Hazard também tá no freestyle e no speed. Tem todo um esquema de que tem a questão de que tem que ter o treinador da equipe, tem que ter o representante, né, da filiação, da federação, da academia. Então o Chutes é o representante e o Hazard, se eu não me engano, tá indo como treinador dessa galera ali da Dash. Então isso também é bem legal para vocês se atentarem, que se for ter essa federação, tem que ver para ter um treinador ali, para ter uma equipe. Então isso também é algo que abre margem para ter muitas outras funções dentro dessas competições. Temos dois atletas da Tracer Parkour, que é o Felipe Chum e a Palominha. A Palominha é freestyleira, manda muito, e também no Speed, se eu não me engano, ela manda bem. Ela foi nas competições da Start e já foi em algumas outras competições e ela tem mandado muito bem. O Felipe Chum, ele é muito bom de freestyle, gosto muito do estilo dele, então fiquem atentos porque ele pode ir muito bem lá também. E eles dois estão indo pela Tracer Parkour, que é aqui de São Paulo e possivelmente pode ser porta de entrada para outros atletas. Então fiquem bem atentos nas academias que estão federadas já, porque vocês podem ir atrás de se federar nelas. Esses são os atletas da categoria adulto. Tem obviamente a categoria infantil, juvenil e etc. Não trouxe muitos nomes aqui, até porque eu não fui atrás de pesquisar todos.
Mas tem um que eu conheço, que é o Ligeirinho. Então é o Gabriel, ele treina lá na Parkour City. Ele é um atleta que já está há um bom tempo treinando, ele é muito jovem, mas ele já tem ido na Volts faz alguns anos. Esse ano, por exemplo, ele ganhou, se eu não me engano, o Speed e o Skill da categoria dele. E isso é bem importante, porque se ele conseguir ir para o CBG, ele vai começar a ganhar uma outra bagagem de experiência em competições, e isso pode ser muito importante para o futuro dele como atleta. Por mais que ele seja daqui, que treine na Parkour City, ele se federou pela Volts e ele tá indo representando a Volts Parkour. Então vai ser muito legal ver ele competindo também, porque é um jovem muito promissor. Bom, foi isso, o vídeo já tá muito longo, você que chegou até aqui, parabéns, vídeo longo a beça. E deixa o like aí embaixo, se inscreve, deixa um comentário, se quiser saber alguma coisa mais sobre o CBG, deixa aí embaixo que eu vou estar lendo tudo e vou tentar trazer um vídeo mais pra frente, trazendo um feedback de como foi o CBG e de tudo que aconteceu. Então, se tudo der certo, se a competição for bem transmitida, se a gente conseguir assistir, eu vou trazer aqui como é que foi, quem ganhou e tudo mais. Então, muito obrigado por ter assistido e até a próxima.